Olá, seja muito bem-vinda ao canal Seja Forte e Corajosa, aqui onde a gente medita na palavra do Senhor Jesus. E hoje eu estou sentada aqui no meu trono, no trono do Senhor Jesus, a cadeira que eu separei para ele aqui na minha casa, o cantinho onde a gente conversa, onde eu faço os meus propósitos. E aí, você tem um cantinho de oração aí na sua casa, o seu cantinho onde você convida Deus para poder sentar? É muito importante. Ali você pode colocar suas orações, os seus propósitos, os seus lembretes, oferecer a sua vida para Deus. Ali te lembra, né? Eu deixo aqui na minha sala porque tá bem visível e a todo momento que a gente passa, a gente lembra que tem que falar com esse Deus, né? E tem que ser um relacionamento duradouro, tem que ser um relacionamento diário, tem que ser um relacionamento constante, assim como é um relacionamento mesmo entre o marido, né, e a esposa. A gente pode trazer essa parábola aí para contar um exemplo, porque Deus, ele é espírito e ele está buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ele está buscando verdadeiros adoradores, pessoas que estão dispostas a se doarem 100%. Aquelas pessoas que estão dispostas a andar a segunda milha, aquelas pessoas que estão dispostas a provocar o milagre, porque o milagre está pronto, Deus já está pronto, é um Deus pronto, um Deus atual, um Deus moderno, um Deus vivo, a palavra dele é eficaz e é mais cortante que uma faca de dois gumes, a palavra dele ela funciona para aqueles que usam a fé e ela funciona também para aqueles que negligenciam a fé. E o livro de Provérbios, a gente está no propósito aqui no capítulo 15, nos ensina muito sobre a sabedoria e fala que o próprio Deus, ele é a sabedoria. Porque aquela pessoa que busca a sabedoria divina, que é o próprio Deus morando dentro dela, né? Essa sabedoria que Deus ele dá para aquele que pede, para aquele que se dedica, para aquele que assume a fé, que teme, que respeita a palavra, que vive a palavra, né? Ele tem o maior prazer de dar essa sabedoria que é um dom divino, que é o dom dele. E aí essa pessoa com a sabedoria, ela consegue conduzir a sua vida, ela não pauta a sua vida em relação aos sentimentos, ela não se entrega para os problemas, porque aquela pessoa que verdadeiramente fala que é filha de Deus, onde ela chega, o ambiente fica diferente, ela tem uma energia diferente, o semblante diferente, a postura diferente. Ela passa por problemas, passa por dificuldades, passa por aflições, não é aflição, não, são aflições, né? São várias, mas ela vence todas elas. Ela tem certeza, ela ressignifica. Então, nós temos que aprender a olhar para dentro de nós com muita humildade, pedir a Deus para nos dar esses olhos mesmo, humildes, transparentes, para que possamos enxergar o nosso interior, para que possamos enxergar a nossa alma, como ela está hoje, de verdade, nosso coração. O que está entulhado aqui? Porque ele é rei e não divide a glória dele com ninguém. E tudo aquilo que a gente exalta, nós colocamos como nosso Deus. Quem que nós estamos exaltando? O que nós estamos pedindo nas nossas orações? Estamos exaltando um casamento perdido que a gente quer de volta, um relacionamento, é um filho, é a vida financeira, é uma casa? É o quê? O que nós estamos pedindo para Deus? Porque Ele se agrada daquele que dobra os joelhos e fala: ó Pai, tem misericórdia de mim, preciso do Senhor, me dá sabedoria divina, tá aqui a minha vida, faz da minha vida o que o Senhor bem quiser. Eu preciso do teu equilíbrio, da tua resistência. Me ensina a te agradar. Desce com a luz do alto aqui para iluminar o meu corpo, a minha alma. Eu quero, meu Pai, ser parecida com o Senhor. Eu quero nascer do Senhor. Eu quero te conhecer de verdade. Porque muitas pessoas estão apegadas a título, religião e não conhecem a Deus. Não conhecem. O próprio Paulo fala lá em Atos, acho que é Atos 9, com alguns discípulos que seguiam o próprio Deus. E Paulo disse: receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E os discípulos falaram: mas eu nunca nem ouvi falar do Espírito Santo. Mas em nome de quem? Paulo perguntou. Em nome de quem que vocês foram batizados? Em nome de quem que vocês creram? Não, nós cremos no batismo de João. E aí Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo naquela época. Então, não basta dizer que é alguma coisa. Como Paulo falou, vocês receberam o Espírito Santo? Fala pra gente.
Se não, tem que buscar. E não tem nada a ver com batismo nas águas. Nós precisamos da blindagem de Deus. E só o batismo com o Espírito Santo para nos ajudar a suportar o dia mau. Só o batismo, uma aliança com esse Deus verdadeira, vai nos conduzir à verdade, aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer. Porque quando a gente ora, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida, até para orar o Pai Nosso, nós precisamos de muita reverência. Porque aí ele começa a fazer a vontade dele na nossa vida, porque muitas pessoas ele precisa triturar, moer. Tem pessoas que precisam chegar no fundo do poço para serem moldadas, nascer de novo. Tem pessoas que ele precisa deixar marca. Aí a pessoa desiste, reclama, não entende. Mas não pediu para Deus fazer do jeito dele? Que o jeito dele não é o nosso. Não é o nosso. E tem hora que ele precisa triturar mesmo para a pessoa se enxergar. E isso acontece com todos aqueles que entregam a vida para ele de verdade. Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Então, lá no Provérbios 15, versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que o Senhor Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares. Por isso que eu tô falando que não é sobre o que a gente fala que é. Ele sabe se você e eu somos uma pessoa de Deus verdadeiramente ou não. Vivemos pautados na palavra ou não. Ou se somos somente convencidos. Nós temos que tomar cuidado com o espírito enganador, com o cristianismo de facilidade. O reino de Deus é tomado por esforço, e só aqueles que se esforçam entram. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Negue a si mesmo. É necessário renúncia, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas. Porque quando a gente decide entregar a vida para Deus, a gente decide andar na contramão desse mundo. E a pergunta é essa: quem está disposto a pagar o preço? Toma cuidado com o título, porque é o que ele fala. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E alguns vão chegar lá e vão falar como está escrito: mas Senhor, em teu nome expulsamos muitos demônios. E ele vai falar: apartai-vos de mim que não te conheço. Misericórdia, muito temor. Muito temor. O nosso inimigo, ele não dorme. Se você acredita em Deus, você precisa acreditar no diabo, porque ele não pede para entrar na vida de ninguém. Ele invade onde ele vê brecha. E quais são as brechas? As brechas é quando a pessoa vive no pecado, quando não renuncia, quando não abre mão do que tem que abrir para agradar a Deus, quando não confia, quando desiste, quando murmura, quando reclama, quando conta mentira, boba, bobinha, quando guarda mágoa das pessoas. São várias práticas. Não é só matar e roubar, que são pessoas condenadas. Deus é um Deus justo. Ele é amor, mas a base do trono dele é justiça. Justiça. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não adianta a gente falar aqui alguma coisa. Ele esquadrinha os nossos corações, ele sonda e nos conhece. Então fala como Davi falou: Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, com humildade. Reconhecendo, ele vai mostrar. Se você pedir, ele vai mostrar. Então tem orações que Deus se inclina para ouvir, mas tem outras que bate no teto e volta. Porque a pessoa está pedindo mal, está pedindo pro desejo do próprio coração. O que ela está pedindo não glorifica a Deus. Pede coisas, bênçãos, coisas, pessoas. Agradece e não tem os momentos de intimidade, de buscar intimidade, de querer conhecer mais esse Deus de fato, de verdade. E ter os frutos dele, porque a gente conhece os frutos pela árvore. Se sua vida não tem frutos, como que você pode falar que é uma pessoa de Deus? Isso é questão de pensar, avaliar, raciocinar. E tomar cuidado com as ciladas do inimigo. Tomar muito cuidado, porque ele é cheio de cilada. Ele existe há trocentos anos antes de nós. E se ele convenceu a terça parte dos anjos e viraram demônios junto com ele, foram expulsos do céu, quem dirá os seres humanos, minha amiga? Você não está livre, não. Aquele que está em pé, cuide para não cair. E se já caiu, corre para se levantar. Porque Jesus veio para pregar o reino de Deus, o arrependimento. Veio para fazer a missão, cumprir a missão aqui de nos levar a uma consciência, de nos levar
por vontade própria a querer servir a Deus, entregar nossa vida, porque ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar. Ele tá batendo. Só que o diabo não, o diabo invade, porque o diabo tem inveja de Deus. E ele sabe que quando ele toca na criação mais perfeita que Deus fez, ele entristece. Ele mexe com Deus quando faz isso. E como existe o livre-arbítrio, o diabo tá lá acusando o tempo inteiro a gente. E Deus não pode fazer nada, porque são consequências das nossas escolhas. Escolhas. Nós estamos pedindo para Deus responder as nossas orações, mas a gente está respondendo aquilo que Ele está falando? As meditações, o que está falando com a gente na palavra? Nós estamos fazendo, buscando aquilo que Ele espera de nós, abrindo mão, perdoando, sendo pessoas honestas, que cumprem com seus deveres? Quem somos nós no oculto? Porque está escrito aqui que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Só que pessoas más não é só pessoa que mata, rouba. São pessoas que vivem nessas práticas, que acham assim, boba. Deus, coisa boba. Deus entende, Deus é amor. Deus é amor. Cuidado. Muito cuidado. Continuando aqui, versículo 7. Os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Então, os lábios dos sábios derramam conhecimento. Então, a pessoa, né, que ela é sábia, busca essa sabedoria e tá dando manutenção nisso, a pessoa derrama ali aquilo que o próprio Deus quer falar através da boca dela, derrama o conhecimento, busca o conhecimento. É uma pessoa que tem discernimento, sabe o que precisa ser feito, né? Ela não fala as coisas por falar. Sei que às vezes a gente fica com raiva, a gente briga, a gente discute, mas a pessoa, ela reconhece, ela é humilde, ela sabe pedir desculpa. Esse é o lábio de um sábio, né? E sábio é aquele que pede o batismo com o Espírito Santo. E quando a gente pede essa sabedoria, Deus nos dá esse discernimento. Ele revela pra gente, né? Quando a gente busca, Deus se revela pra mim. Porque é o próprio Deus que convence. A gente tá aqui falando, eu tô aqui falando a palavra, mas quem vai te convencer do que você tem que fazer não sou eu. Não tô aqui pra te convencer. Tô aqui pra compartilhar a palavra dele. Quem vai te convencer, quem vai falar aí dentro aí, não, eu tô aqui plantando uma semente sendo usada por Deus, que eu não sou nada, eu não tenho título, não sou pastora, tá? Não tenho título nenhum. Sou uma serva mesmo, que tô buscando todos os dias melhorar e com um privilégio muito grande aqui, podendo ser usada para compartilhar com você aquilo que eu conheço de Deus. Aquilo que eu vivi, eu só posso dar aquilo que eu vivi, aquilo que eu sei, aquilo que mudou e está mudando o rumo da minha vida todos os dias, principalmente em relação à paz interior, em relação ao amor próprio, em relação à força, à estrutura que ele nos dá. Mas para isso eu pago um preço muito alto. Se você olhar meu altar que tá cheio de propósito, que Deus às vezes me dá ideia de propósito que nem tá aqui pautada na palavra, porque Ele é um Deus atual. Quanto mais a gente busca intimidade, mais Ele vai revelando. Tenho mentores, que eu já falei com vocês, tenho mentores espirituais, pessoas que eu ando. Hoje mesmo, nós fomos para um almoço e foi a tarde inteira a gente almoçando, falando desse Deus, aprendendo Deus ali, falando conosco através da boca de um e do outro e vindo novidades em relação à palavra. E a última novidade que veio até esses dias foi sobre os talentos. Todos nós temos talento. E olha que forte que Deus falou com a gente esses dias. Para um ele deu 1 talento, para outro ele deu 2 talentos, para outro ele deu 5 talentos, conforme a capacidade de cada um. Você já procurou saber, perguntar para Deus quais são os seus talentos? E aí a gente consegue ter uma média, né, da nossa capacidade, da nossa condição espiritual. Porque para aquele que ele deu 1 talento, enterrou. E ele foi considerado servo mau, infiel. Foi rejeitado. Porque Deus já sabia que ele não ia cumprir. Então, se a gente só tem 1 talento, às vezes, a gente tem que pedir a Deus para nos revelar mais, para nos capacitar, para nos preparar, porque a gente não quer ser esse servo negligente, infiel. Temos talentos. O que nós estamos fazendo com esses talentos que Deus nos deu? Nós estamos enterrando ele aonde? Estamos enterrando o nosso amor próprio, a nossa força, a vitalidade, a vida,
Estamos enterrando a autoridade que ele deu para a gente usar a favor dele? Tem muita gente usando a autoridade a favor de outras coisas, mas vão pagar o preço. Mas se você está aqui, é porque o próprio Deus te trouxe. E o que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? Você tem procurado entender quais são? Quais são as capacidades que Deus colocou dentro de você? Porque enquanto você honra Ele, Ele preenche a sua vida. Enquanto você busca Ele em primeiro lugar, Ele te dá aquilo que você precisa. Se você dá, Ele vai te dar com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se você agradar do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Mas não é uma troca. Tem que ser sincero. A gente tem que buscar Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem para dar. Às vezes a gente parece até ser repetitivo aqui, mas qualquer problema que a pessoa vem pautando é porque não está tendo vida com Deus, se afastou, recebeu um dia lá atrás, não fica pegado que você recebeu lá atrás, não, passou. O Espírito Santo também se afasta. Se a gente se afasta, ele se afasta, ele não permanece, porque ele é rei e ele não senta aonde tem gente sentado. Então a gente tem que ir com muito temor, sabe? Não tem outro caminho, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. E a vida com Deus é uma vida de coragem, de entrega, de sinceridade, é uma vida de dedicação, é uma vida de esperança, de perseverança, de constância, uma vida de manutenção, porque às vezes receber o Espírito Santo é fácil, dar manutenção nele é difícil, mas se você consegue alimentar e sustentar esse fogo dentro de você, vem uma blindagem sobre o seu corpo, sobre a sua alma. E ainda que as pessoas lancem palavras, aí sim que o Salmo 91 funciona. Para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Então, as pessoas sábias, elas têm uma fala diferenciada, né? Versículo 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento, tá vendo? Então não adianta a gente falar em teu nome, meu Deus, eu fiz sacrifício tal, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas continua praticando as coisas erradas. Então Deus não aceitou o seu sacrifício. Assim como foi com Caim e Abel. Abel fez uma oferta boa, agradável, ele tirou o melhor. Caim deu o que sobrou. Fez a oferta também, sacrificou também, mas Deus não a aceitou. Qual é a oferta que nós estamos oferecendo para Deus? De vida, em primeiro lugar. A oferta da nossa alma, da nossa disposição, do nosso tempo para ajudar o próximo, para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. A nossa oferta diária em relação a buscar a palavra dEle. Isso que você está fazendo aqui hoje é uma oferta. Você está aqui preocupado em ouvir, aprender a palavra. Mas o que vai fazer diferença é o que você vai fazer com o que você está ouvindo aqui. Então, o que ele está falando, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Quando você anda na justiça, você não é perfeito, mas você busca ser uma pessoa melhor todos os dias e obedece à palavra de Deus, você tem autoridade para cobrar de Deus alguma coisa. Quando você é fiel nos dízimos, nas ofertas, no seu comportamento, na sua fala, na sua postura, quando você tem uma vida com Deus mesmo, de verdade, você, além de se parecer com Ele, você pode cobrar Ele alguma coisa. Do contrário, a gente não tem que ficar perguntando Ele o porquê das coisas, não. Porque se a gente perguntar demais, Ele vai fazer igual fez com Jó. Lá no livro de Jó, né? Que Jó teve um momento que fez uma oração, que Deus começou a falar todos os defeitos de Jó. Desceu todos. Foram umas 2, 3 páginas só de defeito. E Jó, né, até encolheu. Porque se for para Deus falar, aí você vai entender o porquê que ele tá falando, né? Você vai entender por que as orações não são respondidas. Porque tá perguntando, tá procurando coisas físicas. A gente tem que pedir a Deus as coisas espirituais. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça, Ele ama. O que segue a justiça? O caminho desse mundo de facilidade, a porta larga, a porta fácil, está à disposição de todo mundo. Mas o caminho estreito da salvação, poucos vão ser os que vão passar pelo caminho estreito. Poucos. Deus ele foi muito específico, ele falou que poucos são os que vão entrar. Nós temos que manter essa chama de Deus, acender e manter ela acesa dentro de nós. Entendeu? Porque é viver do nosso jeito. Eu vou orar aqui.
preciso ir na igreja, enfim, não sei qual que é o altar que você congrega. Eu tive uma revelação muito grande sobre eu estou buscando ser imitadora de Deus. E aonde que Jesus buscava? No monte. Jesus, antes dele de morrer na cruz, ele foi para o monte. Quando ele queria buscar a Deus, ter tempo com Deus, ele ia para o monte. Davi foi transfigurado. Moisés foi transfigurado no monte. Moisés teve o primeiro encontro com Deus no monte. Lá no início, Abraão foi sacrificar no monte. O próprio Salomão ofereceu um sacrifício no monte. Então, hoje, o primeiro altar que eu busco é no monte, mas eu também congrego na igreja, né? Então, Deus vai revelando as coisas para as pessoas que, quando elas realmente vão buscando ter mais conhecimento, né? Então, para mim é muito importante. Eu não estou falando que você tem que parar de ir na igreja. Por favor, vá sim. Vá na igreja. Lá é um momento onde estamos reunidos em oração para poder aprender mais a palavra, né? A oração em conjunto, onde tem mais pessoas, ela é mais poderosa para aprender mais da palavra, né? E vigia, pede a Deus para te mostrar o altar que você tem que ir, aonde fala do batismo com o Espírito Santo, né? Aonde não prega não prega um evangelho de facilidade, um evangelho só de amor, tá? Mas prega de você lutar, prega de você perseverar, ser forte, corajosa, prega que você tem que conquistar um relacionamento com Deus, por mais que Deus morreu na cruz, você tem que conquistar o batismo com o Espírito Santo, porque tá escrito aqui na palavra, João disse, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. Eu estou sempre falando isso aqui, em Pentecoste, desceu lá sobre 120 pessoas o Espírito Santo. E aquelas pessoas saíram de lá intrépidas. Pedro saiu de lá pregando. Pedro, que era medroso, estava negando Jesus, saiu de uma pregação, saiu lá daquele lugar onde ele estava buscando a Deus, ele saiu de lá pregando e 3.000 pessoas de cara converteram. Pregando com intrepidez, com ousadia. Ele que estava ali abaixando a cabeça com medo dos sacerdotes, quando Jesus, falando que não conhecia Jesus, ele já enfrentou os sacerdotes. E o sacerdote falou, mas de onde você aprendeu tudo isso? O Espírito de Deus se apossou de Pedro. Então, se Jesus precisou ser batizado com o Espírito Santo, no batismo das águas, que ele saiu das águas, desceu sobre ele o Espírito Santo. Quem somos nós para não precisar do batismo com o Espírito Santo? Eu precisei ser batizada com o batismo com o Espírito Santo. Foi isso que mudou a minha vida, o meu passado. Então, eu só estou passando para você do jeito que eu aprendi. Aí você busca de Deus, para Ele falar com você, testificar essa palavra dentro de você. Para Ele testificar mesmo. Então, busca um altar que pregue o batismo com o Espírito Santo. Toma cuidado que o diabo ele se disfarça de anjo de luz. Infelizmente, a maioria das igrejas, infelizmente, a maioria, não estão agradando a Deus. E você pode ter esse exemplo lá em Apocalipse, das 7 igrejas que Deus trouxe como exemplo, que uma daquelas 7 igrejas somos nós, representa nós seres humanos. Só 2 ele não exortou. Só 2 só teve elogios. Primeiro ele elogiou todas, depois ele veio exortando. Só 2. Uma delas foi uma delas que realmente ali foi top das tops. Ainda a segunda foi elogiada, mas assim, então, de 7 igrejas, 2, imagina das milhares que existem. Então, você vai ter que procurar direito, buscando sensibilidade. Você fala, Deus, me dá os teus ouvidos, eu quero a sensibilidade do Senhor, eu quero ouvir o Senhor falando. Troca os meus ouvidos físicos pelos ouvidos espirituais, os meus olhos pelos olhos do Senhor, me dá a mente do Senhor, o entendimento, a sabedoria do Senhor, para saber aonde eu devo congregar. Não fica apegada a título, não fica apegada a quem está pregando, não se apegue aos homens,
Porque é isso que o diabo gosta de fazer. Quando ele consegue derrubar alguém que está no altar, ele leva um monte de gente junto, que as pessoas estavam olhando para quem? Para um homem. Se estivesse olhando para Deus, permanecia. Se tivesse o Espírito Santo, tinha discernimento. Que, infelizmente, aquele homem que estava pregando em cima do altar é uma alma, foi enganado, precisa de ajuda. Não saia da igreja porque ele saiu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o diabo trabalha. Onde você acha que é o lugar que ele mais trabalha? É dentro da igreja. É lá dentro. Ele vai nas reuniões também. Ele vai no culto. Por isso que não é suficiente a gente só ir na igreja. Porque até o diabo vai na igreja. Até ele vai. E fica lá tirando atenção. A pessoa sai de lá, não entende nada que ela ouviu. Então ela... E ainda tem... Deus, ele é tão sábio. Jesus, ele ainda conta tanta coisa. Leia o livro de Mateus. Ele contando da semente que cai em terra boa, cai em terra com espinho, cai em terra má, ruim. A pessoa ainda, às vezes até recebe a palavra com alegria, mas quando sai da igreja o diabo consegue roubar. Porque ele sabe o seu ponto fraco. E ele vai te pegar aonde que te cutuca. Ele vai te oferecer o que te cutuca. Ele sabe, então vigia. Deus fala, vigiai e orai. Cuidado, o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, caçando alguém a quem tragar. O próprio Deus nos alerta a isso. Então fica esperta, tá? Toma muito cuidado com o espírito enganador. Muito cuidado. Pede Deus para revelar a sua verdadeira condição espiritual, que ele vai te mostrar. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Deus, ele não é um Deus que só fala coisas, só promessas. Ele nos exorta também aqui na palavra. Tem vários livros aqui onde nós somos exortados. O livro, as 7 igrejas mesmo de Apocalipse, é uma delas. Onde a gente ganha repreensão ali forte. A gente tem que tomar cuidado. Porque os fariseus da época, Jesus chamou eles de hipócritas. Façam o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem. Porque eles não vivem a palavra de Deus. Não vivem. Eles eram apegados ao título e eles serviam a eles mesmos. Então, naquela época tinha exemplos, né, de corrupção de quem estava pregando no altar. Então a gente tem que tomar muito cuidado e estar sempre intercedendo por essas pessoas. E se alguém sair do altar, você não vai sair por conta dessa pessoa. Se alguém te magoar lá dentro, se você tem o Espírito Santo mesmo, você não vai guardar a mágoa dessa pessoa. Você vai orar por essa pessoa. Então a gente tem que pesar se realmente se isso está acontecendo com você, alguns desses detalhes aqui, então olha, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Fecha essas brechas e volta logo de onde você começou. Tem que voltar, tá? Então Deus, ele corrige a gente. E traz correção severa para aquelas pessoas que conhecem a verdade e se afastam de Deus. Serviram a Deus um dia e se afastaram. Ou simplesmente conhece e sabe o que tem que fazer e não faz. É o que eu falei na meditação passada. Melhor você ser frio e quente do que você ser morna, porque ele vomita os mornos, né? O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais os corações dos filhos do homem, então ele conhece os nossos corações, ele sabe. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, se o seu coração é verdadeiramente alegre, o seu rosto é diferente, o seu semblante, a sua energia. Você exala aquilo que está dentro de você. Você vomita, fala aquilo que está dentro de você. Então, se você anda com o semblante abatido, tá caído, tá chorando demais, tem alguma coisa errada. Acorda, desperta do sono da morte, porque Deus fala, o meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Busca, faz essa busca aí agora, dobra o seu joelho em sinal de humilhação, você derrama, coloca a sua cabeça no chão, mesmo, sabe? Coloca a sua cara lá no vaso, fala, Deus, tenha misericórdia de mim.
Eu achei que eu era alguma coisa, eu tô enganada. Eu tô vendo agora que eu tenho muito ainda que caminhar para me conhecer o Senhor de verdade. Eu quero me consertar com o Senhor. O que eu preciso fazer? A partir de hoje eu faço uma aliança com o Senhor. Fala comigo que eu vou te servir o resto da minha vida. Me dá um sinal de que o Senhor é comigo. Faz uma aliança sincera e verdadeira com Ele. Que eu duvido você levantar dessa oração do mesmo jeito. Eu duvido o diabo se manter de pé na sua vida se você pisar na cabeça dele e rejeitar. Porque é ele que lança esses pensamentos de dúvida, de medo, de opressão, doença crônica. Tudo isso é espiritual. Acorda. Desperta. Pede Deus para te dar os olhos espirituais, que você vai ter compreensão do que está acontecendo nesse mundo. Você vai compreender. Você vai conseguir ver as pessoas como uma alma. Como uma alma. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Então, as pessoas que são oprimidas, que falam que são de Deus, mas vivem na opressão, que falam que têm fé, mas vivem cabisbaixas, que falam que têm anos de igreja, mas vivem se entregando para o problema, tá ali derrotada no chão, tá aqui falando, todos os dias, seus dias são maus. E Deus não é um Deus para nos dar todos os dias maus. E é um mal também na alma, né? Tristeza, angústia na alma. Mas o coração alegre é um banquete contínuo. Um banquete contínuo. Tá passando por problema, mas a pessoa nem sabe que você tá passando por problema. Por provação, por luta. A pessoa nem sabe que você tá enfrentando uma dificuldade. Quando você é de Deus, que você tem a plenitude dele. Você não fica espalhando derrota. Você sabe em quem você confia, você sabe que você vai passar por cima daquilo, que você vai vencer. Então, vamos nos analisar e fazer uma autoanálise, né? Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. Então, abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal. São abomináveis para Deus. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Medita no que você está falando. Pensa no que você está falando, principalmente confessando sobre você mesma. Porque na boca dos ímpios jorra coisas más. Coisas más. É falar que você não vale nada, que você é um peso. E várias outras coisas. Fofoca, mentira. Temos que pedir a Deus todos os dias esse discernimento para pensar sempre antes de falar alguma coisa. E para finalizar, os ouvidos que atentam à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Os ouvidos de quem se atentam à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Então, confessa, tira a capa do título, tira a capa da placa da igreja que você congrega, tira a capa dos anos de igreja, porque Deus, como eu falei lá no início, Ele te conhece, Ele sabe o que tem, ó, aqui dentro. Então, dele, a gente não esconde nada. Então, agora chegou o seu momento para você buscar em espírito e em verdade. Fecha a porta do seu quarto, busca, que ele vai de encontro a você e a luz dele vai te iluminar e você vai receber um sinalzinho do que ele quer fazer na sua vida, porque ele não quer fazer uma bênção na sua vida somente, ele quer te transformar na própria bênção, ele quer transformar o seu interior e te fazer uma nova criatura, uma verdadeira filha de Deus, selada e blindada por ele. Se você quer saber mais sobre o batismo com o Espírito Santo, busque aqui no canal um vídeo escrito passo a passo para receber o batismo com o Espírito Santo. Lá você vai entender todo o passo a passo que você, se você fizer, se você viver, eu tenho certeza que quando você for batizado com o Espírito Santo, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Nunca se esqueça disso. A solução da sua vida inteira é fazer uma aliança com esse Deus e buscar o batismo com o Espírito Santo. E a salvação, lembre-se, ela é individual. Não tenta levar as pessoas junto com você. Porque se Deus está falando com você agora, então Ele está chamando você primeiro. E depois você consegue buscar para sua casa. Nunca entre numa batalha espiritual sem a blindagem de Deus. Não faça isso, porque os demônios eles têm poder. Não faça isso. Só entre numa guerra espiritual se você tiver a blindagem de Deus. Que Deus te abençoe.